Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos dar 7 dicas de frutas mais acessíveis para você que possui diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, além do pré-diabetes, é claro. Então se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quais as frutas, quais os tipos de frutas, qual a quantidade dessas frutas a gente pode consumir? Essa é uma dúvida que muitos pacientes que possuem diabetes acabam enfrentando diariamente. Será que eu posso comer a banana? Será que eu posso comer a laranja? Será que eu posso tomar o suco da laranja? Será que eu posso comer uma goiaba? Então, nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre quais frutas você pode consumir e, consequentemente, manter a sua glicemia mais bem controlada, evitando aquele sobe e desce da glicose. Então, se você já gostou desse conteúdo, não deixe de assistir até o final e as dicas serão bem interessantes. Eu tenho certeza que você irá agregar muito para o seu conhecimento sobre diabetes e sobre como você pode melhorar o seu tratamento. E a fruta de número 1 é a goiaba. A gente acaba tendo essa dúvida de se, será que eu posso comer goiaba? Qual a quantidade de goiaba que eu posso comer? Será que ela vai me fazer mal? Então a gente pode sim acrescentar a goiaba à nossa alimentação, principalmente nos horários onde você tem dificuldade em comer ou, por exemplo, onde você ainda tem comido um pãozinho. Então a gente pode trocar o seu lanche da tarde, que geralmente a gente acaba comendo, por exemplo, um pão de sal com margarina, por uma goiaba. Então se a gente começar essas mudanças, trocando os alimentos, fazendo escolhas mais inteligentes, a gente já consegue ter um resultado muito mais interessante. Então a gente pode sim acrescentar a goiaba à nossa rotina, ela acaba sendo muito bem-vinda e, claro, em todas as frutas que eu irei citar nesse vídeo, a gente tem que evitar os excessos. E também, a maioria delas também é interessante que evite o suco. Por quê, Edu? Porque o suco acaba tendo uma alta concentração das frutas, porém somente a polpa. Então, essa grande quantidade de frutose que acaba vindo das frutas, concentrada em forma de suco, acaba prejudicando a sua glicose. Então, por isso que acaba elevando a sua glicemia. E claro, se você for consumir, por exemplo, a goiaba, não deixe de consumir junto da casca, porque a casca possui maiores quantidades de fibras e quanto mais fibras o paciente que tem diabetes acaba consumindo, mais eficaz acaba sendo o tratamento, pois as fibras acabam retardando a elevação da glicemia em períodos mais curtos. Então, não deixe de ter a rotina de criar o hábito de sempre estar consumindo maiores quantidades de fibras. É importante para o seu tratamento. Já a fruta de número 2, você pode acrescentar o maracujá. Ele acaba sendo uma fruta coringa, pois é interessante você consumir tanto a fruta quanto o suco da fruta, pois ao fazer esse suco você acaba diluindo alta quantidade de maracujá dentro de 1 litro d'água, por exemplo. Então a quantidade de frutose que vem da polpa do maracujá acaba sendo muito baixa, o que acaba deixando muito interessante o consumo da fruta, tanto a fruta in natura quanto a fruta em forma de suco. Mas é claro, você não deve adoçar o suco de maracujá com açúcar. É importante que você abandone esse açúcar o quanto antes, principalmente dos sucos, dos chás, do cafezinho. Então é importante que você crie essa consciência de que o açúcar não é bem-vindo mais na sua vida em relação ao bom tratamento do diabetes. Então tenha essa consciência. Então o maracujá você pode sim acrescentar à sua rotina, principalmente em forma de suco, e isso irá agregar muito para a sua alimentação como um todo. A gente tem que deixar de lado, por exemplo, o suco da laranja, pois ele já possui uma alta concentração de frutose que vem da polpa dela, e nesse caso, para poder fazer um suco natural de laranja, a gente vai utilizar várias laranjas. Então isso acaba prejudicando na hora de poder controlar o suco. Então se você, por exemplo, consome o suco de laranja, faça a substituição do suco de laranja pelo suco de maracujá e você já irá colher excelentes frutos para a sua glicemia.
glicemia. E a terceira fruta, que é bem interessante, muitos também possuem grandes dúvidas, está relacionada com a maçã. A maçã, ela sim pode ser consumida, é claro, sem excessos. Se você consumir, por exemplo, na hora do lanche, como no exemplo da goiaba, você não terá maiores problemas. Coma também com a casca e isso irá retardar a absorção da frutose que possui nessa maçã e, consequentemente, a sua glicemia tende a ficar mais bem controlada e mais estável. Então, a maçã, ela é sim um excelente aliado do diabético, mas é claro, sem exageros sempre. Então, se você consumir uma maçã, não terá maiores problemas. A quarta fruta que a gente pode acrescentar à nossa rotina, é claro, consumindo sem excessos, consumindo com muita inteligência, é o pêssego. A gente consumir o pêssego também em horários de lanches ou, por exemplo, antes de dormir, a gente não terá maiores problemas. É claro, sem excessos, e também a gente tem que evitar, por exemplo, aquela famosa calda de pêssego. Então, se você ainda tem o costume de consumir calda de pêssego, saiba que não é interessante. Então, a gente tem que deixar de lado a calda, mas a fruta in natura, ela é bem interessante para quem possui diabetes. É uma ótima forma de poder acrescentar o consumo de frutas com as fibras e, consequentemente, você fica saciado por maiores períodos sem prejudicar o controle do seu diabetes. Então, não deixe de acrescentar também o pêssego à sua rotina. Ele é bem-vindo, sim. E a quinta fruta é a laranja. A gente já falou sobre a laranja neste vídeo em relação ao consumo do suco de laranja, mas a fruta em si, ela acaba sendo bem-vinda. É claro, a gente tem que evitar os excessos e preferencialmente deve consumir o bagaço da laranja. Já aproveita, comenta aqui se você consome laranja e se você, ao consumir laranja, também come o bagaço. O bagaço ele possui alta quantidade de fibras e essas fibras irão retardar a absorção da frutose, o açúcar da fruta, que irá causar menores impactos na sua glicemia. Então, por isso que é importante consumir o bagaço no caso da laranja, as cascas no caso da maçã. Então, dessa forma, a gente já evita que a nossa glicemia suba de forma exponencial. Então, a gente consumindo o bagaço, as cascas, a nossa glicemia ela acaba subindo um pouco, mas de forma gradativa, e nosso pâncreas, ou no caso em pacientes que têm diabetes tipo 1, a correção da glicemia através da insulina acaba sendo mais fácil, pois a glicemia não tem esse pico de glicose. Tá certo? Então é interessante que a gente tenha essa consciência de utilizar as frutas a nosso favor, de se alimentar de forma inteligente, de fazer a alimentação inteligente uma rotina em nossas vidas e, consequentemente, ter uma glicemia mais bem controlada e muito mais estável para a nossa vida como um todo. E a fruta de número 6 é o melão. O melão acaba sendo uma fruta que acaba gerando muita dúvida para os pacientes que possuem diabetes, mas se você consumir de forma consciente, evitar excessos, por exemplo, acrescentar uma pequena fatia de melão no horário após a sua refeição, por exemplo, como um almoço, como em substituição de uma sobremesa, a gente já terá excelentes benefícios. Apesar de que a fruta melão ela possui uma alta quantidade de água, ela também não tem uma carga glicêmica tão elevada. Então, o pico de glicose dele acaba sendo menor. Mas o melão a gente tem que consumir com muita consciência, deve evitar os excessos e, se possível, consumir após alguma refeição, onde você, na refeição, por exemplo, do almoço, não consumir maiores quantidades de carboidratos. Então, se você fizer, por exemplo, um almoço low carb, à base de frango, à base de legumes, à base de um macarrão de pupunha, por exemplo, você não terá maiores problemas. A grande questão é você conseguir alinhar uma alimentação inteligente de maneira realmente inteligente e que isso não causará maiores impactos para a sua glicemia como um todo. Então o melão pode ser sim acrescentado sem excessos, é claro. Já aproveita, comente aqui o que você está achando dessa lista. Você consegue ter esses produtos de fácil acesso aí na sua região, na sua cidade? Comente também de onde você fala, é importante para a gente conversar a respeito e dessa forma a gente consegue alinhar
alinhar essas listas de frutas para a sua realidade e para a sua rotina sem causar maiores impactos na sua glicemia. Então é importante que você compartilhe também este vídeo, deixe o seu comentário para dessa forma jogar mais informações para as pessoas ao redor do nosso Brasil e do mundo, é claro. Já a fruta de número 7 é a mexerica. Eu não sei como que ela é chamada aí na sua região, mas aqui onde eu moro, em Minas Gerais, a gente fala mexerica. Então ela é um excelente fruto também para ser consumida. É claro, devemos consumir com o bagaço e também preferencialmente sem excessos. Se você consumir de forma inteligente, sem exageros, você não terá maiores problemas e pode sim acrescentar a mexerica à sua rotina. Não deixe de comentar como ela é chamada na sua região. A gente também conhece por tangerina, na região sul do país eles chamam de bergamota, então é importante para que nós possamos conversar mais a respeito e ver as particularidades de cada região. Por isso é importante a gente compartilhar esse vídeo sempre, tá certo? Então a gente vai ficar por aqui. Não deixe de comentar esse vídeo, de curtir, de compartilhar, de mandar lá no grupo do WhatsApp, de mandar lá no grupo do Facebook, compartilhar no Instagram. Se você não me segue no Instagram, não deixe de seguir. O link está na descrição. Dessa forma a gente tem maior proximidade e consegue aprender cada vez mais sobre diabetes. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito a sua presença, a sua companhia. Então nós ficaremos por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.